Aquele que está caminhando em direção à cruz, aquele que está vivendo os seus últimos dias aqui na terra, está consciente daquilo que o espera: ser julgado, ser rejeitado, condenado e ser crucificado. E mesmo sabendo que os seus dias estão se findando, ele continua firme, resoluto, e ele não perde a oportunidade de ensinar e de deixar a nós ensinos tão preciosos. Estamos no capítulo 18 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde o Senhor nos ensina a respeito da oração. Capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que tinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça tardio, demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé na terra? O apóstolo Paulo nos ensina: orai sem cessar. Não cessem de orar, não parem de orar. E o Senhor está nos ensinando sobre o dever de orar sempre. Não apenas nas refeições, não apenas quando nos levantamos e agradecemos a Deus por mais um dia, não apenas quando nos deitamos e reconhecemos tarefas, um dia cumprido, missão cumprida, e aí nós fazemos uma breve oração agradecendo a Deus, uma oração de gratidão. Mas aqui nesta parábola, o Senhor fala sobre oração, Ele fala sobre petição, sobre levar as nossas causas, as nossas demandas, levar ao Senhor. Então, Ele nos ensina, esta parábola nos ensina sobre o dever, sobre a necessidade de orar sempre. E Ele completa: e nunca esmorecer, e nunca desistir, não desanimar, não deixar de orar, ainda que a gente perceba que está demorando. Nós não devemos desanimar. Ele conta então essa parábola de uma cidade onde há um juiz iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita o homem, não respeita ninguém. Mas nessa cidade há também uma viúva, uma pobre viúva que vem diariamente a ele dizendo: julga a minha causa contra o meu inimigo. E por algum tempo diz, ele não a quis atender. Mas depois, entendendo a lógica, entendendo a insistência e não querendo mais ser incomodado, importunado, para evitar que ela volte mais uma vez, ele diz: eu vou atender.
ainda que não tema Deus, ainda que não respeite homem algum, mas por causa da importunação, para que ela não venha me molestar, eu vou atendê-la. E o Senhor diz: considerai no que diz esse juiz. E ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento. O seu questionamento é: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Ainda que pareça que está demorando, mas eles clamam a Deus dia e noite. E a pergunta: por acaso Deus não fará justiça? Por acaso Deus não defenderá a causa dos seus escolhidos? E ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, o juiz de toda a terra, o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso advogado, o nosso juiz, certamente se levantará, depressa nos fará justiça. Mas ele fala sobre a necessidade, ele fala sobre o dever, ele fala sobre um dever de todo cristão, um dever dos servos de Deus, que é orar sempre. Orar em todo tempo, clamar a Deus em todo tempo. Ainda que pareça que está demorando, a nossa resposta, a nossa causa está demorando. Nós precisamos crer que Deus fará justiça, que depressa fará justiça. Não sei qual é a tua causa, não sei quais são as tuas lutas, mas o que o Senhor nos ensina é orar, é clamar, é orar sempre e não desanimar, e não desfalecer, e não esmorecer. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que Ele te ajude, que Ele mesmo te conduza em oração. Que o Espírito Santo possa orar juntamente com você. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.